Primeira carta de Paulo, 12, de 31b até o verso 13 do capítulo 13, diz assim o texto. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém, o maior destes é o amor. Vamos orar nesse instante. Amado Senhor e Salvador, queremos exaltar, ó Deus, o Teu nome bendito. Queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor recebe o Teu povo por meio de Jesus para adorar o Teu santo nome no dia do Senhor. Não porque haja algum merecimento em nós, mas porque o Senhor nos amou e enviou o Teu Filho para a propiciação dos nossos pecados. E agora, justificados mediante a fé, tendo paz com o Senhor, podemos, ó Deus Santo, comparecer na Tua presença e sermos aceitos pelos méritos de Cristo. Ó Deus, nesse instante, rogamos ao Senhor que venhas, ó Deus, falar ao nosso coração, que a Tua palavra viva e eficaz seja pregada com fidelidade, para que, ó Deus Santo, sejamos edificados, santificados para Ti mesmos. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um dos temas mais cantados, mais descritos em poesia, talvez seja o amor. Contudo, é interessante pensar que a perspectiva deste mundo acerca do amor, propagada com abundância nos filmes de Hollywood, não tem nada a ver com a Escritura. O amor que é cantado nas melodias pouco se parece com aquilo que a Escritura vai dizer, porque enquanto Paulo está dizendo que o amor jamais acaba, um poeta brasileiro escreveu que o amor tem que ser eterno enquanto durar. Este mundo não sabe sobre o amor. Na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 13, talvez seja o texto mais conhecido desta carta de Paulo. É um texto muito citado em convites de casamento, cantado em muitas canções cristãs e até mesmo cantado em canções seculares, infelizmente, pela perspectiva
aí romântica e sexual, uma perspectiva errada que não tem a ver com o texto bíblico. E, infelizmente, até mesmo muitos cristãos, influenciados pela ideia romântica, não compreendem corretamente o papel desse texto dentro da carta e citam o texto fora do contexto. O capítulo é de fato muito bonito, descreve o amor de forma maravilhosa, não poderia ser diferente, o texto é inspirado pelo Espírito Santo. Mas onde ele está é uma repreensão de Paulo à igreja dos Coríntios. Lembre-se de que Corinto era uma igreja que estava dividida pelo orgulho. E os problemas causados pelo orgulho, eles eram diversos. Você tem visto isso nos capítulos anteriores. Havia imoralidade na igreja, havia dissensões, facções, havia litígio, irmãos levando irmãos perante a justiça comum. E nem mesmo o exercício dos dons espirituais dados para a edificação da igreja ficou fora do problema aí do orgulho ou do problema dessa questão dos coríntios de pensar apenas em si mesmos. No capítulo 12, Paulo então explica o papel dos dons. Ele vai mostrar que os dons são um presente do Deus Trino para a edificação da igreja. Além disso, Paulo demonstrou que os dons foram dados para o benefício do povo, do corpo de Cristo, e não para indivíduos, e não para benefício próprio. Os dons eram usados não para edificação própria, mas para edificação dos irmãos da igreja. No capítulo 14, Paulo irá regular o uso dos dons. Como é que a igreja deveria se portar no culto, utilizando os dons que Deus havia dado? Sobretudo, ele vai falar acerca dos dons extraordinários, profecias e línguas. Mas entre esses dois capítulos, entre o capítulo 12, onde ele explica por que Deus deu os dons, e o capítulo 14, em que ele vai regular o uso dos dons, está 1 aos Coríntios 13, uma repreensão ao uso errado dos dons, demonstrando que aquilo que os coríntios estavam fazendo na igreja, nada tinha a ver com o amor. Você precisa lembrar que na primeira parte do verso 31, Paulo ordenou que os irmãos zelassem pelos dons. Dê uma olhada lá, verso 31 do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu disse que essa palavra que aparece aí, esse imperativo, procurai, é uma inferência no texto. A palavra grega é zelo, zelai, zelai pelos dons. E a ideia aqui é: usem os dons de forma correta e não de forma egoísta. Hoje, no capítulo 13, você verá, então, por que você deve amar. É sobre isso que trata o texto. Por que você deve amar? E o primeiro ponto aqui é: você deve amar, porque o amor valida o serviço cristão. Dê uma olhada no que Paulo vai dizer aqui nesse texto. Há um comentarista que eu gosto muito, J. Adams, que fala acerca desse texto o seguinte: os coríntios parecem ter se apaixonado pelos dons mais vistosos, como a capacidade de falar em línguas estrangeiras sem antes tê-las estudado. Os dons extraordinários eram vistos por eles então como aqueles que chamavam atenção. E qual é o resultado disso? Eles acabavam se vangloriando, usando o dom de forma egoísta, para se mostrar mais espirituais do que outros. E então Paulo afirma que tem um caminho melhor do que esse. Verso 31, a parte B. Eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente.
qual é o caminho melhor do que este que os coríntios estavam tomando? Qual é o caminho sobremodo excelente? Paulo então vai tratar e discorrer acerca do amor cristão. O amor não é um dom. Essa é a primeira coisa que você precisa perceber aqui no texto. O amor é fruto do Espírito. Paulo dirá isso em outra epístola. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas ele inicia com amor. O fruto do Espírito é o amor. E eu estou frisando isso porque se você olhar na sua Bíblia, você verá que a Sociedade Bíblica colocou um título em negrito aí na sua Bíblia, que induz você a pensar no amor como um dom. O amor é o dom supremo. Não, Paulo está dizendo, vocês estão procurando dons, vocês estão procurando os dons mais extraordinários, e eu quero apontar para vocês um caminho melhor, um caminho sobremodo excelente. Se o amor fosse um dom, meus irmãos, alguns poderiam se recusar a amar. Eles poderiam dizer, não, eu não vou amar o inimigo, porque afinal de contas eu não recebi esse dom. Eu sei que não são todos os crentes que recebem todos os dons. Eu até tenho alguns dons aqui dados por Deus, mas não foi esse de amar o inimigo, não. Amor não é um dom. Amor é um mandamento para todos os crentes. É por isso que você precisa ignorar, riscar esse título que há da Sociedade Bíblica. O que Paulo está fazendo, então, é apontar o caminho ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, de amar a Deus e amar o próximo. O caminho de Paulo é nada mais, nada menos do que aquilo que permeia toda a Escritura. E que Jesus vai dizer que dele, do amor, dependem a lei e os profetas. Dê uma olhada aí no versículo 1. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Paulo usa aqui de um recurso, então, literário. Ele está exagerando o seu argumento. A ideia aqui de Paulo é que, se fosse possível para alguma pessoa falar todas as línguas humanas, se fosse possível falar, além de todas as línguas humanas, línguas angelicais, sem amor, isso seria semelhante a um terrível e desarmonioso soar de pratos batendo um no outro, o símbolo que retine. Não havia harmonia nos pratos que eram tocados sozinhos. Dentro de uma orquestra, ele até ajuda na harmonia. Mas pegue um prato sozinho, um símbolo sozinho, o barulho começa a incomodar ao longo do tempo. Você não consegue mais escutar aquele som que está sendo produzido, um som estridente, que acaba irritando os ouvintes. Olha, se fosse possível falar todas as línguas dos homens e dos anjos, sem amor, isso seria inútil. E então ele continua no verso 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E mais uma vez, o exagero é evidente. Ele não quer dizer que haja possibilidade de fazer essas coisas. Não é isso que Paulo está pontuando. O ponto aqui é, mesmo que fosse possível alguém fazer as coisas mais extraordinárias, elas se tornariam totalmente sem proveito, sem um amor. E é por isso que eu estou dizendo que o amor valida o serviço. O amor é que dá razão àquilo que você vai fazer.
Isso demonstra que, mais uma vez, Paulo está usando uma linguagem exagerada. É possível que você veja um pouco mais disso aqui. Verso 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está dizendo aqui ocorria, em certo sentido, na igreja cristã. Dar os seus bens. Se você lembrar de Atos dos Apóstolos, você vai ver um exemplo de alguém que deu os seus bens não por amor à igreja. Ananias e Safira. Depois que eles viram a doação de José, que deu o seu campo, vendeu o seu campo e deu para os irmãos não passarem dificuldades, ele então entra em acordo com a sua esposa, vai lá, vende o seu campo e entrega só parte para a igreja. Ele então é repreendido por isso. Ananias, por que você deixou Satanás encher o seu coração fazendo isso? Qual era o ponto então? Ele queria ser visto como o irmão que fez anteriormente, doou seus bens, só que ele não queria, ele amava aquele dinheiro. É por isso que a repreensão é: o campo não era seu, vendido o campo, o dinheiro não estaria em seu poder. Agora, ninguém te obrigou a fazer isso, ninguém te pediu para vender o seu campo. Por que você disse que daria então o dinheiro do campo todo para a igreja e escondeu parte do dinheiro? Porque não era movido por amor. Tinha a ver com ele querer a reputação do seu outro irmão. Então você vê um exemplo disso, de algo feito sem amor. Mas Paulo está exagerando ainda mais, dizendo: olha, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, algo absurdo, sem amor, nada aproveitaria. Então o ponto de Paulo é muito simples e direto. Os maiores dons, as maiores realizações, o pretenso serviço por motivos egoístas é vão, não serve para nada. É o amor que irá validar todas essas coisas. E agora lembre do contexto de Corinto, porque num contexto em que os irmãos estavam querendo fazer uso dos dons para exaltação própria, para engrandecerem a si mesmos, a exortação de Paulo é urgente. O que Paulo está colocando aqui precisa ser rapidamente assimilado. Aquilo que você faz é correto diante de Deus, não pela ação em si, mas pelas razões, pelas motivações que movem o seu coração, que movem você a fazer o que você está fazendo. Deus se importa com os motivos do seu coração. E isso precisa estar muito claro aí na sua mente, porque há muitos que costumam avaliar a sua vida a partir da sua performance, a partir daquilo que se está fazendo, a partir daquilo que é exteriormente visto. E essa não é uma boa forma de avaliar a vida diante de Deus. Porque é possível, meus irmãos, se dispor a servir a igreja, não para a glória de Deus e para o benefício dos irmãos, mas para ser reconhecido pelo seu trabalho. É possível que alguém ajude pessoas que estão em aflição para ser bem visto. Ananias e Safira é um caso desse. Ou até mesmo para aliviar a consciência. É possível que alguém lute pela boa doutrina, não porque isso glorifica a Deus, mas porque as práticas litúrgicas que decorrem da boa doutrina estão em acordo com aquilo que eu gosto. Então, eu estou defendendo a doutrina e a boa prática litúrgica porque é o meu modo de ver as coisas. Eu gosto que o culto seja assim. Não tem nada a ver com Deus.
Não tem nada a ver com a honra ao Senhor, tem a ver com o meu gosto. É possível que o discurso sobre papéis no lar seja apenas uma forma de se mostrar mais espiritual, em vez de servir a Deus e ao próximo, ao cônjuge no caso. Há quem tenha muitos filhos somente pela moda. Todo mundo está tendo muito filho, vamos ter muitos filhos. Há quem pratique o ensino domiciliar e viva como se fosse superior às outras pessoas, e agora comecem a acusar, dizendo: olha, quem não faz ensino domiciliar está entregando seus filhos para o diabo. E perceba, eu estou falando de todas as coisas que são boas. Nada do que eu citei aqui é ruim. Muitas dessas coisas são até ordenadas pelo Senhor. Mas todas as boas ações, irmãos, se feitas de forma egoísta, se feitas sem amor, como descritas aqui por Paulo, serão inúteis. Serão como o barulho irritante do símbolo que retine. Não serve para nada. É o amor que valida o serviço. Paulo, então, começa a sua repreensão aos coríntios, que orgulhosos queriam exercer os seus dons para vanglória. Não adianta falar as línguas, todas as línguas do mundo, e até as que não podem ser faladas, se não tiver amor. Algo que você precisa lembrar é que Paulo não está mandando ninguém buscar a língua dos anjos. Todas as vezes que os anjos falaram nas Escrituras, eles falaram na língua que foi entendida. É uma ironia isso aí. Porque o pessoal vive enrolando a língua, embolando a língua, dizendo está falando a língua de anjos. Mas o anjo que falou com José, José entendeu. O anjo falou para Maria, Maria entendeu. Sem intérprete. O amor valida o serviço. Mais ainda, Paulo vai continuar e vai dizer que o amor combate o egoísmo. Você deve amar porque o amor valida o serviço, você deve amar porque o amor combate o egoísmo. Os versos 4 a 7 trazem então uma exortação implícita do apóstolo Paulo. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, tudo que vocês estão fazendo na igreja é sem amor. Tudo o que vocês estão fazendo aí na igreja é permeado pelo egoísmo. Vocês estão pensando apenas em si mesmos, em vez de pensar nos seus irmãos. O ponto de Paulo aqui é como é que você se porta em relação ao próximo. Pense só no que está sendo colocado aqui. Verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Veja, paciente e benigno. Em vez de esperar os problemas serem resolvidos no âmbito da igreja, os irmãos não tinham paciência para isso. Eles iam logo ao tribunal para que as coisas fossem resolvidas. Não havia, então, benignidade. Não havia disposição em ser bondosos com os irmãos. Eu tenho direito nesta demanda, então eu vou resolver no tribunal. É por isso que Paulo falou lá atrás, não há nenhum sábio na igreja para julgar a causa de vocês. Mas parece que os crentes, eles estavam querendo resolver muito rápido todas as coisas. O amor não arde em ciúmes. Pense nos partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. O amor não se ufana, não se ensoberbece. E aqui estão os coríntios se orgulhando pelos seus dons, se achando melhores do que os seus irmãos. Você consegue esperar o tempo oportuno para tratar com quem peca contra você? Você busca o caminho bíblico para resolver problemas de pecado?
caminho bíblico é muito simples, mas às vezes ele é demorado. Se seu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, chame a testemunha. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Se ele não ouvir, aí sim, trate-o como gentio e publicano. Trate-o como se ele não fosse crente. Coloque para fora da igreja. E aí muitos dentro da igreja, no afã de resolver logo o problema, parte para o último estágio. Exclui da igreja. Mas não exclui do hall da igreja da Praia do Canto. Exclui da minha igreja particular. Eu não me relaciono mais com você. Eu me relaciono com os irmãos aqui. Se você chegar perto, eu saio de perto de você. Porque você não faz parte da minha igreja. Eu falo mal daquele que fez alguma coisa contra mim, ou que pretensamente fez alguma coisa contra mim. Eu não procuro o caminho correto, benigno. Eu não faço isso com paciência. Eu rapidamente dou o meu jeito. Mas o meu jeito passa pelo egoísmo. Eu fui ferido, eu fui ofendido, eu preciso resolver o meu problema. E não importa, eu vou resolver de uma forma ou de outra. Você inveja a posição de irmãos? Você já se pegou com inveja daquilo que Deus tem dado aos seus irmãos? Eu já falei aqui algumas vezes, né? O mandamento bíblico é que você se alegre com aqueles que estão alegres e chore com os que estão chorando. E parece assim que chorar com quem está chorando é mais fácil do que se alegrar com quem está se alegrando. Porque a pessoa está triste, chorando, você vai lá e consola. Mas imagine dois crentes da mesma igreja, com a mesma capacidade, concorrendo ao mesmo concurso público. E um passou e o outro não passou. E esse aqui está alegre toda a vida. É fácil esse aqui se alegrar com esse aqui? Ele também queria a mesma vaga. Será que agora não vai passar na cabeça? Por que ele? Por que não eu? Eu sou crente igual a ele. Eu tenho a mesma capacidade que ele. O amor leva você a se alegrar com o outro, ainda que o outro conquiste coisas que você gostaria muito de conquistar, mas que Deus foi servido e não conceder a você, pelo menos não por enquanto. Não inveje os seus irmãos, não tenha ciúmes. Por outro lado, você se porta de forma altiva, se achando melhor do que os outros. E uma boa forma da gente entender isso, se há altivez no coração, é a maneira como você lida com o pecado das pessoas, como você comenta sobre o pecado das pessoas. Porque a forma como você olha para o pecado alheio pode demonstrar que você se vê de forma muito superior. Lembra de Pedro, quando Jesus falou assim, você vai me negar? Ele falou, olha só, Senhor, todo mundo aqui pode negar o Senhor, mas eu não. Os outros eu até acredito que vão negar, mas eu não. Aí você olha para Pedro e fala, mas esse Pedro não era mole não, né? E aí alguém peca e você fala assim, não acredito que fulano fez isso. O que você está falando é o mesmo que Pedro, com outras palavras. Você está falando, eu não faria isso. Eu não acredito que um crente faça isso aí. Pois acredite. E se você ler direitinho a sua Bíblia, você vai ver que os crentes fazem algumas coisas terríveis. Basta que eles tirem os seus olhos do Senhor. Basta que eles parem de olhar para o Redentor e comecem a achar que são autossuficientes. Cuidado com a maneira como você olha para você mesmo, porque, segundo Paulo, o amor não se ensoberbece, não se ufana. Mas Paulo fala mais, veja o verso 5. O amor não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. A ideia de
não se conduz inconvenientemente, aqui tem a ver com não se conduz indecentemente. Lembra-se do rapaz que dormia com a mulher do seu pai? Essa era uma conduta indecente. Essa é a ideia do que Paulo está dizendo aqui. O amor não procura os seus próprios interesses. Agora, no capítulo 11, Paulo falou: que negócio é esse? Vocês chegam na igreja, na festa do amor, e aqueles mais abastados comem apressadamente a sua comida, e os que não têm muitas posses chegam depois e não têm mais comida. Vão comer em casa. Ou esperem uns pelos outros aqui, cada um procurando o seu próprio interesse. O amor não se exaspera. A ideia de se exasperar aqui é de o amor não se irrita. O amor não guarda rancor. Como é que isso se aplica a nós? Há pessoas tão centradas em si mesmas, que elas não param, por exemplo, para pensar que as suas ações podem atingir a outros. E dessa forma, muitos, em nome da liberdade cristã, eles até falam: sou crente e eu tenho direitos e Deus me concede liberdade para fazer o que eu bem quiser. Em nome dessa liberdade, eles ferem a consciência alheia. Eles não se preocupam com escandalizar os seus irmãos. Eles estão centrados apenas em si mesmos. Eles estão se conduzindo de forma inconveniente. Há aqueles, por exemplo, também que não ligam para o seu vestuário. Eles se vestem de qualquer forma. Eles se vestem de forma que chame a atenção para o seu próprio corpo, levando irmãos a ser tentados. Mas o problema é dos irmãos, o problema é do olhar deles. O meu corpo é meu. Quase sai dos lábios o refrão aí: meu corpo, minhas regras. Não. O corpo seu é do Senhor. E você não oferece a sensualidade. O amor não pratica, ou o amor não se conduz indecentemente. É preciso cuidar também para que você não se irrite facilmente quando você é contrariado. Talvez alguns fiquem até contrariados e fiquem irritados em alguns sermões. Não fique. Olhe para a Escritura. E se a palavra é pregada de forma fiel, ainda que confronte o seu pecado, humildemente submeta-se a ela. Não se irrite quando as pessoas contrariam você. Paulo está dizendo: o amor não se ressente do mal, não fica guardando rancor. Há crentes que têm aí uma cadernetinha do rancor, e eles começam a registrar ali, e deixar muito bem registrado o que foi feito contra eles, para em tempo oportuno abrir a sua cadernetinha e falar: mas lembra? E muito daquilo que está anotado ali já foi confessado, já foi perdoado, pelo menos em tese foi, mas continua ali na cadernetinha. Deus diz que quando perdoa os pecados, Ele apaga, esquece, mas da minha caderneta eu não apago não, está aqui. Suas ações são amorosas. Paulo continua, verso 6. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. Pense só um pouquinho. Quando alguém que ofendeu você, quando alguém que fez algo contra você, está em apuros, qual é o seu sentimento? Lá dentro do coração brota aquela alegriazinha de, tá vendo? Bem feito. Eu conversava com um pastor uma vez, e aí ele disse assim para mim: Milton, eu tive um auxiliar que tentou passar a perna em mim e ficar com a igreja para ele.
Sabe o que aconteceu? Eu falei, eu não. Ele falou assim, Deus deu um derrame nele, entortou a boca dele. Eu fiquei até com medo depois disso aí. Eu falei assim, rapaz, é quase praga que esse homem está jogando, certo? Dava para você notar no comentário alegria pela miséria que o outro se encontrava, porque essa pessoa fez mal para mim. Aí você fala, mas nunca, pastor, eu fiz isso. E quando você está no trânsito e o cara fecha você assim, e você fala assim, pô, bate e não sabe por quê. Se depois bate e não sabe por quê, quase assim, tomara que bata também. Quem mandou dirigir errado? Nós fazemos essas coisas, meus irmãos, de forma muito rápida. Você se coloca ao lado da verdade, ainda que essa verdade beneficie um inimigo seu, ou um desafeto seu. Porque para muitos, o ditado é, aos amigos tudo, e aos inimigos, os rigores da lei. Não, na Escritura, você se coloca ao lado da verdade, ainda que a verdade beneficie o seu inimigo. Você não se alegra com a injustiça. E você se regozija com a verdade. Percebe que Paulo está falando de forma muito prática aqui, sobre tudo o que estava acontecendo na igreja aos Coríntios. E então ele diz no verso 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor bíblico, meus irmãos, é para fora de você. O amor é direcionado a Deus, o amor é direcionado ao próximo. Não existe na Escritura essa história de amor próprio. Eu preciso me amar, eu preciso ver primeiro o meu lado. Não. E se você não entender isso, você nunca vai conseguir fazer o que Paulo está dizendo aqui. O amor tudo sofre. Eu não quero sofrer. O amor tudo suporta. Veja, tudo que Paulo está falando aqui tem a ver com, em certo aspecto, eu levar desvantagem em algumas situações. Em nome do amor. Mas somente entendendo o que é o amor corretamente, para sofrer até mesmo de forma injusta e esperar na justiça do Senhor. Só assim para você sofrer afrontas por amor de Cristo. Então o remédio para a arrogância, o remédio para o orgulho dos coríntios, não é outro senão o cumprimento da lei. Amar a Deus, amar ao próximo. O caminho sobremodo excelente que Paulo está mostrando não é novo, é antigo. Foi colocado por Deus no coração do homem, quando Deus colocou a sua lei no coração do homem. E para aqueles que acham que a lei foi dada somente em Êxodo, lembre-se que José, lá no Egito, muito antes de Moisés receber as tábuas da lei, sendo tentado pela esposa de Potifar, a esposa do chefe, tendo ali possibilidade de pensar de forma egoísta, da seguinte maneira: será que eu não posso levar alguma vantagem nesse relacionamento? Será que me relacionar com a esposa do patrão não vai me colocar em algum tipo de situação boa e confortável aqui? Pelo contrário, o que ele fez foi dizer: como poderia eu cometer tamanha maldade contra Potifar? Como pecaria eu contra Deus? José não pecou, porque ele amou a Deus, porque ele amou Potifar. O amor combate o egoísmo. Então, o belíssimo texto que Paulo está escrevendo aqui é de fato uma repreensão. É de fato Paulo dizendo: se vocês prestarem bem atenção no que eu estou dizendo aqui acerca do que é o amor, vocês perceberão de forma muito clara
que a igreja não está se portando com amor, que cada um está buscando o seu próprio interesse. Mas há mais uma razão alegada por Paulo aqui, acerca do porquê você deve amar. Paulo vai dizer que você deve amar, porque o amor permanece para sempre. E agora Paulo vai abordar diretamente a questão dos dons extraordinários, a partir do verso 8. Dê uma olhada. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Perceba o ponto de Paulo. O amor é perene. O amor nunca acaba. O amor jamais acaba. Mas os dons extraordinários, ele só citou dom extraordinário aqui, você percebeu? Havendo ciência, línguas e profecia. A ciência aqui não é o mero estudo do português, da matemática. A ciência aqui era um dom revelacional, era o conhecer dado diretamente pelo Senhor Deus. Todos esses dons para a edificação da igreja, dados ali no momento em que a escritura ainda não está completa. Tudo isso, Paulo está dizendo, é temporário. Dons em que Deus está revelando a sua vontade para a igreja. A revelação, por meio destes dons, diz Paulo, é parcial. Veja o verso 9. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Esse conhecimento que está sendo dado por meio dos dons, esse conhecimento é parcial. É por isso que ele vai passar. É por isso que um dia ele será deixado de lado. No verso 8 ele diz isso. Ciência, línguas e profecia, conhecimento parcial, tudo isso passará. E então a questão que gera controvérsia aqui é, quando isso vai acontecer? Paulo está dizendo que o amor permanece, mas os dons extraordinários irão passar. Quando isso acontecerá? Paulo responde no verso 10. Quando, porém, vier o que é perfeito. Então, o que é em parte será aniquilado. E aqui então começa a disputa acerca do texto. Sobre o que Paulo está falando. Paulo está dizendo então que os dons revelacionais, os meios com que Deus revelava a sua vontade à igreja, onde a igreja tinha um conhecimento em parte, vão passar quando o que é perfeito se estabelecer. Paulo está se referindo a quê ou a quem quando ele fala acerca do perfeito? E muitos vão dizer, está muito claro que aqui é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito. E ninguém é doido de negar que Jesus Cristo é perfeito, certo? Quando Jesus voltar, o que é em parte será aniquilado. Bom, pense só um pouquinho. Se é verdade que Paulo está pensando na vinda de Cristo aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se o perfeito que virá é o bendito Salvador, até que ele venha, línguas, profecias, ciências, dons extraordinários permanecem na igreja. Porque eles só são deixados de lado quando vier o que é perfeito. Isso é muito óbvio. Ele falou, não, pastor, peraí, deixa eu entender direitinho. Eu nem creio em língua estranha, pois deveria. Língua estranha não, em língua de outras nações. Não precisa nem crer errado igual o pentecostal. Na língua aqui da Bíblia, língua de outras nações sem estudar. Não, eu não creio nisso, mas deveria. Se você crê que o perfeito aqui é Cristo, nada impede você de crer nisso.
Inclusive os exegetas que defendem que o perfeito aqui é Cristo, são continuistas, pelo menos grande parte deles. Essa é uma implicação óbvia, a primeira delas. Só que isso traz algumas dificuldades, meus irmãos. Na vinda do perfeito, o que é em parte será aniquilado. O que é em parte? Línguas, profecia, ciência. Mas outras coisas irão permanecer. O que vai permanecer quando vier alguém perfeito? Verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Quando o perfeito vier, o que é em parte é aniquilado, é deixado de lado, mas permanece fé, esperança e amor. Bom, o amor, Paulo já disse, o amor é perene, o amor jamais acaba. E por que o amor nunca vai acabar? Porque a Escritura é clara, Deus é amor. O amor jamais acaba. Entretanto, após a vinda de Cristo, os crentes precisarão de esperança. Porque a esperança, segundo Paulo, permanece. E se você quiser uma resposta bíblica do próprio Paulo, abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8. Dê uma olhada no que Paulo vai dizer a partir do verso 18. Veja a discussão aqui. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E agora sim, nesse texto, Paulo está dizendo da situação aqui agora, do mundo quebrado com o mundo restaurado após a vinda do Salvador. A criação geme, diz ele. Veja o verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança, então está aqui a esperança, de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Você não viu isso acontecer, mas você espera que isso vai acontecer. Paulo continua. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Agora atente bem. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Qual é a resposta de Paulo? Se Cristo voltou, você não tem mais esperança. Acabou a espera. Você agora o vê na sua frente. Mas Paulo está dizendo que quando vier o que é perfeito, permanece a fé, a esperança e o amor. E esse é um grande problema a ser resolvido por aqueles que entendem que o perfeito é Cristo. Mas há outro problema que não é de cunho bíblico apenas somente, de interpretação bíblica, mas confessional. Porque a nossa confissão é muito clara. Cessaram os antigos modos de Deus revelar a sua vontade. Mas se o perfeito é Cristo, e línguas, profecias e ciência permanecerão até que Cristo venha, como é que eu estou dizendo que isso cessou? E aí há um problema confessional. E alguém pode dizer assim, tá bom, mas o perfeito não é Cristo. Se não é Cristo, quem é ou o que é perfeito? Lembre-se que o contexto aqui, meus irmãos, é um contexto em que Paulo está tratando de dons extraordinários,
meios com que Deus revelava a sua vontade à igreja. Então, o que Paulo está colocando aqui tem a ver com a revelação perfeita, ou com a revelação completa, porque a palavra perfeita que aparece aí, ela também é traduzida dessa maneira, completo. Quando vier o que é completo, o que é em parte será aniquilado. Quer ver? Dá uma olhada no capítulo 14, no verso 20. Paulo vai dizer assim: irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Adivinha qual é a palavra que está traduzida na sua Bíblia aí por amadurecido ou completo? É a mesma palavra, perfeito, que está no capítulo 13. Então é possivelmente entender que o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que é completo ou maduro ou perfeito está em oposição àquilo que é parcial e temporário. Esse é o grande ponto do apóstolo Paulo. Então seria o fim da revelação que posteriormente será vista como perfeita, como nós dizemos ser o cânon, como dizemos ser a palavra de Deus. Quando o último livro fosse revelado, não haveria mais necessidade daquilo que é parcial. Deus não precisaria mais levantar profetas. Deus não precisaria mais revelar a sua vontade por meio de línguas que deveriam ser traduzidas, como você vai ver no capítulo seguinte. E os versos 11 e 12 vão corroborar essa ideia. Veja lá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como que em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Mais uma vez eu quero citar Jay Adams aqui, que comentando o verso 11 diz assim: a revelação temporária e parcial era como os modos infantis que seriam substituídos pelos adultos, ou seja, pela revelação completa. No verso 12, ele diz um pouco mais, ele lembra de como eram os espelhos de bronze daquela época. Quando alguém ia se mirar no espelho, não é como o espelho bonito ali do banheiro da Praia do Canto, que você olha e fica ali encantado. Espelho de bronze, você olhava e tinha uma ideia do que você era. Para alguns seria muito bom, para mim, por exemplo. Você não vê nitidamente. Essa é a ideia do verso 12. Vemos como que em espelho, e então veremos como é. E isso aqui confunde algumas pessoas. Como é que nós vamos ver claramente? Bom, nós vamos ver claramente a partir da revelação completa, em vez de olhar pela revelação fragmentada, parcial. E se você quiser entender um pouco mais disso, você precisa ir lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio. Dê uma olhada no capítulo 34. Deuteronômio 34 diz assim, verso 10. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. A revelação que Deus dava a Moisés era diferente
da revelação que ele dava a outros profetas. E é por isso que nunca mais se levantou o profeta como Moisés, com quem Deus tratava como se estivesse tratando face a face. Mas você sabe que Moisés não estava vendo Deus face a face. Abra sua Bíblia ainda no livro de Números, para que você entenda um pouco mais isso. Capítulo 12. Diz assim o texto a partir do verso 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Visão e sonhos. Continue. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca, ou face a face. Falo com ele claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Quando Paulo fala, então veremos face a face, Paulo está ecoando o que está sendo dito lá no Antigo Testamento acerca de Moisés. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque por meio da Escritura, por meio da palavra de Deus completa, perfeita, inspirada, normativa, Deus fala com você da mesma forma que ele falou com Moisés, de um modo superior ao que Deus falou com todos os outros profetas. É por isso que a Bíblia é inigualável. E é por isso que você não precisa de sonhos, de visões, de línguas, de profecias. Você não precisa dos meios parciais, porque você já tem o que é completo. É por isso que Paulo diz que as Escrituras tornam você perfeito. Não é isso que ele fala em Timóteo? Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas você sabe que aqui, neste mundo, você não atingirá a perfeição de Cristo. Então por que você quer impor ao texto de Coríntios que o perfeito ali tem que ser Cristo? Não é sobre isso que Paulo está falando, mas sobre a palavra inspirada, completa, inerrante, infalível de Deus. Então o ponto de Paulo é o seguinte: em vez de buscar os dons que são temporários, os coríntios deveriam exercitar o amor que é eterno, pois sem o amor nada se aproveitaria. O raciocínio de Paulo então é o seguinte: serviço sem amor não serve para nada. É o amor que corrige a sua visão. Em vez de você olhar para si mesmo, você olha para o outro. E é por isso que você expressa esse amor que é perene, que é eterno. Você precisa crescer no amor. E isso não pode ser apenas algo da boca para fora. Precisa ser de fato e de verdade. Agora, assim como os dons que eram temporários, para nós hoje, há muitas coisas que são temporárias também. E que são buscadas pelos crentes em detrimento do amor. Há muitos que estão preocupados com os bens materiais, mais do que com amar ao seu próximo, com a sua condição, com uma boa casa, um bom carro. Mas lembre de João, todas estas coisas irão passar. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É o mesmo João que no Evangelho vai demonstrar Jesus ordenando aos discípulos que amem uns aos outros e dizendo que é nisto que seremos conhecidos como discípulos dele,
se tivermos amor uns aos outros. Jesus não diz, olha, você vai ser conhecido como discípulo se você falar em língua. Você vai ser conhecido como discípulo se você profetizar. Você será conhecido como discípulo se você estiver andando no caminho sobremodo excelente que Paulo está mostrando aos Coríntios. O belíssimo capítulo 13, então, da carta aos Coríntios, demonstra por que você deve amar. Você deve amar porque o amor valida o serviço, porque o amor combate o egoísmo, porque o amor permanece para sempre. Deus é amor, meus irmãos, e tudo o que está sendo ordenado aqui por Paulo é visto em Cristo. Foi por amor que Jesus se entregou pelos seus. Amor à glória do seu Pai, amor ao seu povo. É por isso que João diz no capítulo 13 do Evangelho, que Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E se entregou por eles. Por amor, Jesus se esvaziou da sua glória para servir, assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. E ele, sendo o próprio amor, amará eternamente o seu povo. Você tem em suas mãos tudo aquilo que Deus quis revelar para você. Ele não vai acrescentar mais nada a esse livro. É por isso que não há mais necessidade daquilo que era parcial. Tudo o que você necessita para a sua vida, tudo o que você necessita para a sua piedade, já foi dado a você no conhecimento de Cristo, conhecimento adquirido aqui na palavra de Deus, a palavra perfeita e completa, em que Deus fala com você face a face, por ser a palavra de Cristo, e que é suficiente para que você seja santificado, é suficiente para que você morra para você mesmo, matando o egoísmo, e seja habilitado a amar a Deus e ao próximo. O amor precisa então ser visto na sua vida prática. Ele não pode ser apenas uma bela letra de uma canção, ele não pode ser apenas um bom enredo de filme. Obedeça a ordem divina de amar. Você tem condições de fazer isso, porque você já foi amado pelo Pai. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. É o amor na prática, que pode levar uma igreja como a de Corinto, dividida pelo orgulho, a estar unida em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a obedecer ao Senhor e a nos contentar com aquilo que Ele já nos deu.